Imagine viver em uma cidade onde o perigo espreita na calada da noite. Um homem misterioso, armado com um machado, invade casas sem deixar rastros. Suas vítimas são brutalmente assassinadas enquanto dormem, e ele desaparece como um fantasma. Mas o mais assustador? Ele nunca foi pego. No final da década de 1910, Nova Orleans, nos Estados Unidos, era o berço do jazz. Esse gênero musical pulsava nas ruas, nos bares e nas casas noturnas, trazendo energia e vida à cidade. Mas, ao mesmo tempo que o jazz florescia como uma expressão cultural vibrante, algo sombrio pairava sobre a cidade. Em meio ao som animado dos instrumentos, havia o medo constante de um serial killer que se tornaria conhecido como o Homem do Machado de Nova Orleans. Muito se fala sobre Jack, o Estripador, um dos criminosos mais famosos da história. Suas atrocidades nas ruas escuras de Londres ainda hoje intrigam estudiosos e apaixonados por casos criminais. Mas o que poucos sabem é que, décadas após os crimes de Jack, outro nome surgiria para assombrar a população, desta vez, na América. Esse homem não caminhava pelas ruas da Londres vitoriana, mas sim pelos becos da Nova Orleans de 1918, uma cidade marcada por música, imigração e tensão social. O pânico se intensificou quando uma carta ameaçadora foi publicada em um jornal local. Supostamente escrita pelo próprio assassino, a mensagem fazia uma exigência curiosa: dele pouparia as vidas daqueles que tocassem jazz em suas casas em uma noite específica. Esse pedido peculiar ficou gravado na história como um dos momentos mais bizarros de um caso já tão aterrorizante. No vídeo de hoje, vamos explorar os detalhes dessa história macabra. Quem era o Homem do Machado? Por que ele escolhia suas vítimas de maneira tão cruel? E como ele conseguiu escapar da justiça? Prepare-se para mergulhar em uma trama de mistério, terror e brutalidade que transformou uma cidade inteira em um cenário de pesadelos. Antes de começar, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar outros casos como este. Agora, vamos aos fatos. A maior parte dos crimes atribuídos ao Homem do Machado ocorreu entre 1918 e 1919, mas existem indícios de que ele pode ter começado muito antes. Segundo o ex-investigador John Antonio, os primeiros assassinatos podem ter ocorrido em 1911. O assassino teria desaparecido por 7 anos antes de voltar a atacar, agora com mais intensidade. Antônio acreditava que o criminoso era alguém comum durante o dia, mas que, à noite, sucumbia aos seus impulsos mais sombrios. O método de ataque do Homem do Machado era sempre brutal. Ele invadia as casas de suas vítimas durante a madrugada, geralmente usando um cinzel para forçar a entrada. Em seguida, atacava com violência extrema, usando machados ou outros objetos cortantes que encontrava no local, como facas ou navalhas. Muitas vezes, as armas eram deixadas para trás, um detalhe que intrigava as autoridades. Mais perturbador ainda era o fato de que ele nunca levava nada das casas. Seus ataques não tinham motivação financeira, era como se a violência em si fosse o único objetivo. O terror começou oficialmente em 22 de maio de 1918, quando Joseph Maggio e sua esposa, Catherine, foram encontrados mortos em sua casa. Eles eram donos de uma mercearia italiana e muito respeitados na comunidade local. Naquela noite, alguém invadiu a casa do casal e os atacou com uma brutalidade que chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Suas gargantas foram cortadas, e suas cabeças, esmagadas com golpes de machado. As armas do crime foram encontradas na cena, o machado estava no banheiro, e uma navalha ensanguentada, no jardim. Próximo ao local, uma mensagem enigmática escrita com giz levantou mais perguntas: a senhora Magno vai se sentar esta noite, assim como a senhora Tony. Essa frase desconcertante levou as autoridades a reabrir um caso de 1911, quando Tony Chiambra, também dona de uma mercearia italiana, foi morta de forma semelhante. Seria o mesmo assassino? Essa pista reforçou a teoria de que o Homem do Machado já estava agindo há anos. Nos meses seguintes, outros ataques igualmente brutais ocorreram, deixando a população em estado de pânico. Em 27 de junho de 1918, Louis Bezumer e sua amante, Harriet, foram atacados em sua mercearia. Ambos sobreviveram inicialmente, mas Harriet não resistiu aos ferimentos e morreu semanas depois.
Em agosto, Joseph Romano, um barbeiro, foi encontrado morto com um golpe de machado na cabeça. No mesmo mês, Anna Schneider, uma mulher grávida de 28 anos, foi atacada em sua casa. Apesar de ter parte do couro cabeludo arrancado e alguns dentes quebrados, ela e seu bebê sobreviveram. Anna não conseguiu se lembrar do ataque, mas sua sobrevivência foi vista como um milagre. A cada novo crime, a violência parecia aumentar, e a população estava cada vez mais aterrorizada. Descrições do criminoso eram vagas e pouco confiáveis. Algumas testemunhas o descreveram como um homem corpulento, de pele escura, usando um chapéu de abas largas. No entanto, essas informações não ajudaram a polícia a fazer avanços nas investigações. Em março de 1919, o homem do machado cometeu um dos ataques mais brutais. Charles Cortimiglia, sua esposa Rose e sua filha de 2 anos foram atacados em sua casa. A criança morreu instantaneamente, enquanto Charles e Rose ficaram gravemente feridos. Após o ataque, o assassino enviou uma carta ao jornal Times Picayune. Nela, ele afirmava ser um espírito demoníaco e exigia que todos tocassem jazz em suas casas na noite designada. A carta dizia que, quem não seguisse sua instrução, conheceria sua fúria. Na noite mencionada, Nova Orleans foi tomada pelo som do jazz, e nenhum crime foi registrado. Aqui estão as palavras contidas na carta. Inferno, 13 de março de 1919. Estimado mortal. Eles nunca me pegaram e nunca o farão. Eles nunca me viram, pois sou invisível, assim como o éter que cerca sua terra. Não sou um ser humano, mas um espírito e um demônio do inferno mais quente. Sou o que vocês, orleanianos, e sua polícia tola chamam de Ashema. Quando eu achar conveniente, virei e reivindicarei outras vítimas. Só eu sei quem serão. Não deixarei nenhuma pista, exceto meu machado ensanguentado, manchado com sangue e cérebro daquele que enviei abaixo para me fazer companhia. Se desejar, pode dizer à polícia para ter cuidado para não me irritar. Claro, sou um espírito razoável. Não me ofendo com a maneira como conduziram suas investigações no passado. Na verdade, eles foram tão completamente estúpidos a ponto de não apenas me divertir, mas também Sua Majestade Satânica, Francis Joseph, etc. Mas diga a eles para terem cuidado. Que não tentem descobrir o que eu sou, pois seria melhor que nunca tivessem nascido do que incorrer na ira do Ashema. Não acho que haja necessidade de tal aviso, pois tenho certeza de que a polícia sempre se esquivará de mim, como fez no passado. Eles são sábios e sabem como se manter longe de todo o mal. Sem dúvida, vocês, orleanianos, pensam em mim como um assassino horrível, o que eu sou, mas eu poderia ser muito pior se quisesse. Se eu quisesse, eu poderia fazer uma visita à sua cidade toda noite. À vontade, eu poderia matar milhares de seus melhores cidadãos, pois eu tenho um relacionamento próximo com o Anjo da Morte. Agora, para ser exato, às 12h15, horário terrestre, na próxima terça-feira à noite, vou passar por Nova Orleans. Na minha infinita misericórdia, vou fazer uma pequena proposta a vocês. Aqui está. Gosto muito de jazz, e juro por todos os demônios das regiões inferiores que cada pessoa será poupada em cuja casa uma banda de jazz estiver tocando a todo vapor no momento que acabei de mencionar. Se todo mundo tiver uma banda de jazz tocando, bem, então, tanto melhor para vocês. Uma coisa é certa, em algumas das suas pessoas que não tocam jazz na terça-noite, se houver, serão demitidas. Bem, como estou com frio e anseio pelo calor do meu tártaro nativo, e já está na hora de deixar seu lar terrestre, cessarei meu discurso. Esperando que publiques isto, para que possa ir bem contigo, sou e serei o pior espírito que já existiu, seja de fato ou no reino da fantasia. Assinado, o Homem do Machado. Apesar do aparente intervalo, os ataques continuaram nos meses seguintes. O último crime atribuído ao Homem do Machado ocorreu em outubro de 1919, quando Mike Pepitone foi morto em sua casa. Sua esposa relatou ter visto alguém fugir do local após o ataque, mas não conseguiu identificar o agressor. Após esse último ataque, o Homem do Machado desapareceu sem deixar rastros. Com o passar dos anos, muitas teorias surgiram sobre sua identidade. Alguns acreditam que ele poderia ser Joseph Manfre, morto a tiros em 1920 pela viúva de Mike Pepitone. Outros sugerem que os ataques estavam ligados à máfia ou a movimentos xenofóbicos contra imigrantes italianos, já que muitas das vítimas eram italo-americanas.
Há até quem acredite que ele era um sádico que atacava por puro prazer. No entanto, nenhuma dessas teorias foi confirmada, e o caso permanece sem solução até hoje. A história do Homem do Machado de Nova Orleans é um lembrete sombrio de que, em meio à beleza e à música de uma cidade vibrante, também podem existir sombras profundas. Seus crimes, motivados por razões desconhecidas, transformaram a vida de inúmeras famílias e marcaram a história da cidade para sempre. Mais do que um assassino, ele se tornou uma lenda, um mistério que continua a fascinar e aterrorizar. E você, o que acha desse caso? Quem era o Homem do Machado? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para acompanhar outros casos intrigantes como este. Obrigado por assistir e até a próxima!